na última aula. Ok, já está gravando. Então, nessa aula de manutenção, a gente vai continuar nosso tema sobre mancais de rolamentos, do ponto que nós encerramos na última aula, tá bom? Só que eu vou revisar aquele último item que nós verificamos com relação à seleção do tipo de rolamento, né, com relação à carga, para a gente ver, só relembrar como que a gente faz a leitura daquelas tabelas lá para encontrar aqueles valores, né, de FL e de FN, né, o fator de esforço dinâmico e o fator relativo à rotação, né, para a gente especificar aquele rolamento, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a compartilhar a tela e a gente volta para a apresentação. Ok, todo mundo vendo minha tela aí, por favor? Alguém dá um ok, por favor? Ok, tá vendo sim. Ótimo, beleza então. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu aumentar isso aqui. Pronto, que aí fica melhor, eu consigo navegar por aqui e trocar as telas aqui de forma mais fácil. Então, o que a gente falou na última aula sobre seleção do tipo de rolamento que nós vamos utilizar, dependendo da nossa configuração de carga, da nossa configuração de trabalho, tá? Eu mostrei para vocês, só para fazer uma revisão, eu mostrei para vocês essa equação em que nós temos C é igual a P, que multiplica FL por FN. O que significa cada um desses termos? O C é a capacidade de carga dinâmica que eu vou procurar lá nos meus catálogos, né? Eu tenho uma carga que está sendo aplicada no eixo, que eu vou chamar isso de carga dinâmica equivalente, né? Que é a carga que de fato está sendo aplicada naquele eixo, naquele eixo árvore que está trabalhando, né? Que é o P. E eu vou multiplicar esse P por dois coeficientes, que é o fator de esforço dinâmico e o fator de rotação. Tá? Esses dois coeficientes nós vamos tirar de uma tabela que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, que dividindo um pelo outro e multiplicando pela carga que está sendo aplicada, eu vou encontrar um valor que eu vou chamar de capacidade de carga dinâmica, que vai estar nos catálogos, que a partir dali eu vou especificar qual que é o modelo do rolamento que eu vou utilizar. Tá? O tipo de rolamento eu já vou saber, porque eu vou escolher isso, se ele é de esfera, se é de rolo, se ele é autocompensador, se não é, né? Mas ali o modelo dentro desse tipo, né, eu vou especificar através dessa equação aqui, tá bom? Vamos lá então. Então, eu mostrei para vocês e essa tabela está aqui, ó. Essa tabela eu vou tirar daqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui embaixo. E no problema que está correlacionado, né, que a gente vai utilizar, que foi esse problema aqui, tem algumas informações que eu vou utilizar. Ó, o rolamento fixo de uma carreira de esferas funcionará em redutor de velocidade. Isso é importante, né? Por quê? Porque se eu tenho a especificação do tipo de equipamento que eu vou utilizar, eu vou precisar disso para fazer essa correlação nessa tabela aqui, ó. Porque a própria tabela desse catálogo aqui, para fazer esse dimensionamento, já vai me trazer alguns tipos de equipamentos que eu posso associar com esses fatores que eu vou ter que multiplicar lá naquela equação. No caso, aqui já fala um redutor de velocidade. Então, eu procuro aqui e encontro que tem esse item chamado redutores universais. Aqui, ó. Né? E que esse valor de FL, ele pode variar de 2 a 3. Ok, pode variar de 2 a 3. Né? Aí, onde é que eu vou encontrar o valor correto que eu vou utilizar? Nesse mesmo catálogo mais aqui em cima, nesse dimensionamento, eu tenho aqui umas tabelas que vai trazer, ó, vida nominal, LH, e fator de rotação, FN, que é o que eu estou precisando para rolamentos de esfera. Não, no caso, eu estou procurando um FL, né? Que é o meu índice que eu estou procurando. Então, eu vou procurar esse FL aqui, e baseado nele, né, que eu peguei a partir dessa tabela aqui de baixo, baseado nesse valor de FL, eu vou encontrar outros valores que eu vou precisar para calcular a vida útil também. Bom, vamos fazer a leitura? Aqui, ó, valores de FL para rolamentos de esferas. Ok, é o que eu estou utilizando lá, que aqui é o rolamento de uma carreira de esferas. Perfeito. Se fosse de rolos, eu ia usar essa parte da tabela aqui. Mas a de esferas, então, é para cá.
Aí ali embaixo fala que o meu valor de FL ele vai variar de 2 a 3. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior valor. Por quê? Se você olhar para essa equação aqui, ó, se eu pegar o maior valor, eu vou ter um valor de capacidade de carga maior também. Né? Então, se eu estou especificando quanto que vai ser minha capacidade de carga para me encontrar o rolamento adequado, vamos pegar o maior rolamento possível de acordo com os coeficientes. Tá? Então, eu vou pegar o maior valor de FL aqui. O maior valor de FL de 2 a 3, eu poderia utilizar 3. Só que o 3 fechado não existe na tabela. Vocês podem ver aqui, né, que o 2 até que tem, ó, mas o 3,00 não tem. Se eu utilizar o 3,00, eu vou ter que fazer uma interpolação para encontrar o valor proporcional entre 13 mil horas e 14 mil horas de operação. Esse LH aqui, ó. Esse LH é um índice em horas que vai trazer a vida, uma previsão de vida útil nominal daquele rolamento, em horas de operação. Né? Como eu não quero fazer interpolação, eu vou pegar o maior que eu tiver aqui, 2,96, e já vou deixar aqui guardado esse 13 mil horas que eu vou precisar mais na frente. Tá? Então, o valor de FL que eu vou utilizar vai ser 2,96. Perfeito? Então tá aqui, 2,96. O meu valor de Fn é um fator referente à rotação. O meu problema fala que a rotação é de 600 RPM. Tá? Vamos voltar para a tabela para ver como que eu posso trabalhar com isso. Logo aqui embaixo, eu tenho aqui valores Fn para rolamentos de esferas. Opa, Fn é o que eu estou procurando. Né? Fn está aqui, é o que eu estou procurando. Então tá, o problema me fala que a minha rotação está em 600 RPM, então eu vou procurar aqui onde está o 600. O RPM está aumentando e chega aqui no 600. O meu valor de Fn proporcional a 600 está aqui, 0,382. Então eu jogo 0,382. E encontro um fator, uma capacidade de carga dinâmica, esse C, equivalente a mais ou menos 62 kN. Quilonewton por quê? Porque esse 8 que eu inseri aqui no valor do P também está em quilonewtons, então mantém-se a mesma unidade. Bom? Não, então, beleza. Para essa função a que esse rolamento se preza, que eu estou julgando esse rolamento para trabalhar, né, com essa carga e com essa rotação, eu vou precisar de um rolamento que me entregue uma capacidade de carga de pelo menos 62 kN. Tá? Aí eu vou no catálogo, né, e procuro o rolamento com essas dimensões aqui, com o diâmetro de furo de 50, isso, com o diâmetro interno de 50, eu vou encontrar esses aqui, ó, esse 6210, 6310, 6410, aqui, ó, aquela regra que a gente falou aqui para a especificação do diâmetro do rolamento. Ó, os dois últimos números aqui é 10, hein? Se eu multiplico por 5, dá 50, que é o diâmetro do meu furo que eu estou procurando aqui. Então, beleza. Né? Para todos esses rolamentos aqui, eu tenho as opções em que o furo dele é 50. Né? Aí eu vou olhar aqui as capacidades de carga. A capacidade de carga está aqui. Ó, esse 6310 está mais ou menos cravado no cálculo que eu fiz. Então, eu posso escolher ele aqui. Né? Eu vou escolher esse rolamento 6310 para fazer o emprego nessa atividade que a gente está precisando empregar aí. Ok? Sem mistério com relação a dimensionar o rolamento, a gente chegou aqui no 62, porque a gente calculou através disso daqui, e esses dois fatores a gente tirou dessas duas tabelas para cá. Ô, Jonathan. Pode falar. O FL, você achou ele na onde? O FL aqui? Isso. Olha só. Lá, o primeiro passo foi chegar aqui e identificar aqui, ó, o meu equipamento é o redutor. O problema fala aqui, ó, redutor de velocidades. Então, eu vou aqui, eu tenho uma variedade de equipamentos, ó, motor de acionamento, serra circular, transportador de correia, aqui, polia de cabos transportadores. Mas, no caso, o meu problema é o redutor. Então, tá aqui, ó. Então, o meu FL... ele pode variar de 2 a 3. Ó. Entendeu? Ah, não, agora entendi de onde você tirou ele. Entendeu? O primeiro passo é aqui. Ele pode variar de 2 a 3. Aí eu volto aqui em cima, nessa tabela que está aqui em cima, aqui, ó,
que ele vai correlacionar o FL com algumas horas de trabalho, né? Aqui, ó, valores FL para rolamentos de esferas. O máximo que eu posso pegar é 3. Eu não vou usar o 3 para não pegar um valor quebrado de horas de uso aqui. Então eu vou pegar o maior, 2,96, que equivale a 13 mil horas, mais ou menos, de operação, antes de começar a dar problema. Tá? Então, esse 13 mil você deixa guardado lá. E a gente vai utilizar, por enquanto, esse 2,96 como valor do FL. Perfeito? Certinho. Bacana? E o valor da rotação, você entendeu, né? O valor da rotação, eu entendi. Perfeito, bacana. Então, beleza. Se eu encontrei os dois valores, eu divido, multiplico pela minha carga, que é 8, né? A minha carga radial aqui, que é a carga que está sendo empregada naquele rolamento, naquele eixo que está transferindo para o rolamento. Encontrei 62. O meu diâmetro do furo é 50, né? O diâmetro do meu eixo é 50, então eu vou no catálogo e busco lá as opções em que o furo é 50. Dentre essas opções, eu tenho esse aqui que encaixa na minha demanda aqui. Bacana? Tranquilo, né? Você fez 8 vezes 2,96 dividido por 0,382. Isso, tá aqui, ó, esse cálculo aqui, ó. O FL eu calculei, achei 2,96 aqui em cima. Aqui, ó, 2,96. E o FN, né, que é o fator relacionado à rotação, 0,382. Tá aqui, ó. Por que 0,382? Porque a minha rotação é 600. O problema me informa que a rotação é 600. Não, beleza. Tá bom, né? É por causa da unidade que tá em 8 mil, né, no caso. Mas e as duas aí tá compatível. Aqui, ó, ele informa que a minha carga está em 8 kN, né? Se eu colocar 8 mil aqui, vai dar 62 mil aqui, que eu sei que é 62 kN, porque deu em mil, né? Aí é só buscar aqui, ó, a carga em kN. Ah, não. Tá certinho, obrigado. Tá tranquilo, né? Beleza. Só que aí tem a segunda parte, ó. Eu dimensionei o rolamento, eu já sei que eu vou usar esse rolamento e vou colocar lá no meu redutor. Só que a minha empresa tem naquele plano de manutenção preventiva, preditiva, a gente procura evitar a manutenção corretiva. Então, assim que eu fizer a instalação do rolamento, eu já quero mostrar para o meu sistema, ou a minha planilha do Excel, ou o Ingeman, ou o SAP, ou qualquer outro que eu estou utilizando lá, eu já quero programar quando que eu vou ter que fazer a troca desse rolamento posteriormente. Né? Eu já quero deixar programado para que daqui tantas mil horas o programa me fala, opa, tá aqui sua ordem de serviço para trocar aquele rolamento da máquina tal. Tá? E como é que a gente vai especificar essa previsão? Através dessa determinação da vida útil média daquele rolamento. Tá? Vai ser a época ali em que o sistema vai falar, confere aquele rolamento para ver se ele está bom. A partir daqui, você vai ter que verificar de tempos em tempos, com um tempo assim mais curto, para ver se aquele rolamento ainda está em condições, porque a partir daqui eu já não garanto mais. Entendeu? Como é que a gente vai calcular isso? Aqui, ó. O problema traz algumas informações. Ó. A temperatura do serviço prevista, ó, TS, temperatura de serviço, a temperatura em que o rolamento vai trabalhar, é de 80 graus Celsius. Ok? 80 graus. E o seguinte, eu vou usar um óleo para lubrificar esse rolamento, tá? E a viscosidade desse óleo é de 180 centstokes. Né? Stoke é uma unidade de viscosidade de substâncias. Né? Centstokes é porque um stoke é igual a 100 centstokes. Né? 1 metro é igual a 100 centímetros. Né? Um centstokes é igual, um stoke é igual a 100 centstokes. Tá bom? Esse Czinho aqui, ó, ele traz uma ideia de 1/100º de um stoke. Tá bom? Aí, se você quiser verificar quanto que é um stoke em outra unidade de medida de viscosidade, aí você usa aquela calculadora que eu mostrei para vocês lá, do Convert the Word, né? E aí vocês podem fazer ali as conversões do jeito que você achar melhor. Tá? Você manda o link dela lá no grupo? Aqui, ó, faz isso aqui, ó. Você vai chegar aqui no Google e vai escrever assim, ó. Convert the Word. Eu mando lá para vocês depois. A primeira opção aqui, ó, Convert Word. Já cai aqui. Ah, não, beleza.
Tá bom? Mas depois eu mando para vocês lá, pode ficar tranquilo. Isso aqui eu até já fica até na memória aqui do navegador, porque toda hora eu tô usando esse negócio. Ah, eu também vou deixar salvo. Esse negócio aí é interessante. Principalmente por conta disso aqui, ó. Tem um abençoado durante a história que cismou de inventar uma cacetada de unidades de medida de pressão, né? Aí, em certo momento, eu desisti de decorar quantos bar que é um hectopascal, um milibar, megapascal, pascal, quilo. Não vou queimar fosfato em ficar decorando essas coisas, não. Eu venho aqui e já faço as conversões, tá tudo tranquilo. Ah, beleza, vamos voltar. Ó, aí ele fala aqui, ó, que a minha temperatura de serviço é 80, e na tabela lá, quando eu comprei aquele óleo para fazer a lubrificação, né, lá no catálogo lá do óleo, na ficha de informações do óleo, tá lá que a minha viscosidade é 180 centistokes, só que um detalhe, é 180 centistokes a 40 graus Celsius. Eu estou trabalhando a 80. A gente vai ter que fazer uma conversão aí, porque o que acontece com o meu óleo ou uma graxa à medida que ela vai esquentando? O que acontece com a viscosidade? Afina? Isso. A viscosidade ela vai diminuindo, né? E a mesma coisa acontece ao contrário. À medida que vai esfriando, né, a viscosidade vai ficando maior. O meu óleo vai ficando mais pegajoso, vamos dizer assim. Entendeu? Por que Só troca o óleo de moto quente. Isso. Não só de moto, rapidinho. mas de carro também, né? Se você sai de casa de manhã, às 6 da manhã, no frio de 10 graus e já para na oficina para trocar o óleo, né, vai demorar a vida toda e vai ficar alguma coisa para trás. Não vai escorrer tudo, né? Para escorrer tudo, você tem que esquentar o motor para fazer aquele óleo ficar numa temperatura ali mais adequada, para a viscosidade dele ficar mais rala, né, para diminuir a viscosidade e que ele escoar depressa. Entendeu? Eu ia fazer uma analogia aqui com água de radiador, mas vai confundir mais. Deixa o radiador para depois. Beleza. Então é o seguinte: se a minha temperatura de serviço é diferente da minha viscosidade tabelada, eu vou ter que fazer uma conversão aqui também. Tá? E ainda me fala o seguinte: ó, supor probabilidade de falha do material, né, do material do rolamento, de 5%. E o campo de atuação na faixa 2. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. Tá? Vamos para o próximo slide, então. Aqui, ó. De cara aqui, ó, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, né, isso aqui é um passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Tá? Isso aqui eu tirei desse livro aqui, do Melconian, que é o mesmo autor que vocês estão utilizando, né, lá em resistência e elementos de máquinas. Eu tirei daqui e ele tirou dos catálogos da FAG. Né? A FAG é um dos fabricantes de rolamentos também. Tem NSK, né? E tem a FAG também. Aí esse procedimento é o seguinte, ó, passo a passo, para que vocês consigam entender, e isso aqui é extensivo para outras fabricantes de rolamentos também. Para calcular essa vida útil, essa previsão desse rolamento, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o diâmetro médio do rolamento. Tá? O que é o diâmetro médio? Eu vou pegar o diâmetro externo, somar com o interno e dividir por 2. Diâmetro médio. O diâmetro externo mais o diâmetro do eixo, dividir por 2. E para esse caso específico aqui, desse 6310, né, que é o exemplo que a gente está dando aqui, o diâmetro externo é 110 e o interno é 50. Né? O diâmetro interno é 50. Eu fui na tabela e encontrei que o diâmetro externo é 110. Soma os dois, divido por 2, o diâmetro médio é 80. Beleza, deixa essa informação quietinha aqui, ó. Diâmetro médio 80. Daqui a pouco a gente vai precisar disso. E eu apresento para vocês essa equação aqui, ó. Essa equação vai me entregar a vida útil do rolamento, tá? Que é essa quantidade de tempo de uso do rolamento até que ele começa a falhar por fadiga, tá? Obviamente, pessoal, que isso é na condição ótima de funcionamento do rolamento. Ele está lubrificado, ele está limpo, o eixo não está desalinhado, né? Ele está ali na condição padrão de funcionamento. Obviamente que se eu esquecer e nunca mais lubrificar, ou o meu eixo está desalinhado, está forçando de algum lado,
Ou eu especifiquei esse rolamento errado, né? Eu calculei lá aquele C e coloquei um rolamento diferente. Então, aqui já não cabe mais esse cálculo aqui, tá? Eu estou partindo do princípio que, primeiro, o rolamento foi bem especificado, né? Ele é apto a receber aquela carga que ele vai receber. Ele está sendo bem manutenido e o eixo está bem posicionado ali. Bom, com isso em mente, a gente consegue calcular essa vida útil do rolamento. Se tiver algum problema, obviamente, isso aqui vai cair drasticamente. Joia? Então, vamos lá. Para essa equação, eu tenho aqui, ó, LNA, que significa duração até a fadiga, né? É quanto tempo esse rolamento vai durar até começar a fadigar. É igual a um coeficiente que a gente chama de A1, que é esse fator de probabilidade que tem a ver com isso daqui, ó, esse material, essa probabilidade de falha do material, que está em 5%. Então, aquele 5% vai me dar esse fator A1 aqui, ó. Esse fator A23, ele é um fator que correlaciona o tipo de matéria-prima, ou seja, qual que é o material do rolamento, e mais as condições de serviço às quais aquele rolamento está sendo trabalhado. Tá? Se eu tenho uma condição de serviço bacana, um ambiente sem poeira, sem contaminante, sem umidade, né? É uma condição de serviço mais bacana. Se eu tenho uma condição de serviço com um pouco de vibração, com poeira, com sedimentos, com algum problema com umidade, né? Aquilo vocês concordam que é uma condição de serviço um pouco mais severa? Então, essa variação das condições de serviço vai entrar nesse coeficiente aqui. Bom? E esse LH, vida nominal do rolamento, é aquele índice que eu mostrei para vocês nessa tabela. Vocês lembram que eu falei para vocês que o fator do FL ia correlacionar com algumas horas de serviço? Então, aquele LH está aqui, ó. Olha o LH aqui, ó. Esse LH, vida nominal do rolamento, está aqui, ó. 13.000 horas que a gente vai utilizar. Por quê? Porque a gente usou FL de 2,96. Mas isso aqui deixa por último, tá? Esse aqui é o último item aqui da minha equação. Deixa por último. Vamos concentrar nesses dois aqui. O primeiro é muito fácil. Esse A1 aqui é muito simples, né? Quando ele me fala aqui que a probabilidade de falha do material está em 5%, eu vou simplesmente pegar essa tabelinha aqui, ó, que é o fator A1, que prevê a probabilidade de falha do material devido à fadiga, é regido por leis estatísticas, sendo obtido na tabela 11.4, que é essa tabela aqui. Tá? Ó, nessa tabela, a minha probabilidade de falha daquele material vai de 1 até 10%. Vocês concordam que quando eu falo aqui que a minha probabilidade de falha está em 5%, já é uma probabilidade alta? Né? Porque o meu limite é 10%. Então, se eu estou utilizando 5 aqui, né, já está mais próximo aqui do meu limite superior do que o inferior. Tá? Vocês podem ver que isso aqui não é linear, né? Por exemplo, 5% seria 50% de 10. Né? Só que aqui o meu fator não é 0,5, né? Ele é 0,62. Então, não é não é linear e proporcional isso aqui. Mas ok, eu vou utilizar essa tabela. O problema me fala que a minha probabilidade de falha está em 5%. Então, eu vou utilizar o meu fator A1 de 0,62. Ok? Está aqui, ó, 0,62. Esse 0,62 eu vou substituir aqui na fórmula. Vocês podem ver que aqui na frente aqui, ó, já está até mais resolvido. Está aqui, ó, o A1 é 0,62. Suave, né? Tranquilo. Esse primeiro fator sim, é só bater o olho aqui e está resolvido. Esse segundo fator aqui, o A23, o A23, ele é um pouquinho mais complexo. Eu vou pedir a atenção de vocês, tá? Para isso, eu vou ter que mudar aqui a minha tela, mostrar isso daqui e passar para a tela inteira aqui. E vou ter que usar aquela canetinha também. Ok. O fator A23. Para mexer com esse fator, eu vou ter que utilizar esse diagrama aqui, ó. Eu vou escanear a parte desse livro aqui que fala sobre essa questão de rolamentos completa e vou disponibilizar para vocês também, tá? Então, esse diagrama que vocês estão vendo na tela vai estar nesse scanner que eu vou passar para vocês. Tá. Vocês lembram que eu pedi para vocês calcularem o diâmetro médio? E a gente encontrou esse diâmetro de 80 aqui?
Ótimo, beleza, porque esse é o primeiro passo para a gente mexer com esse diagrama. Nesse eixo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o meu diâmetro médio, ó, o diâmetro maior mais ou menor dividido por 2. Se eu encontrei 80, então no meu 80, que é 50, 100, está mais ou menos aqui o 80. Perfeito, né? Aí, ó, o que eu vou fazer? Essas linhas diagonais, elas representam a rotação. Aqui, ó, tá até aqui, ó, N em RPM. A rotação que o meu rolamento está trabalhando. Essas linhas diagonais representam a rotação. Essa linha aqui é das 5 RPM, 10, 20. Essa aqui é 200. Essa aqui é 1000. Essa aqui é 5000. Aí o que eu vou fazer? A minha rotação eu sei que está em 600. A minha rotação de trabalho é em 600 RPM. Eu não tenho 600 aqui, né? Então eu vou ter que jogar aqui mais ou menos no rumo para ver onde que essa linha aqui passa. Se eu quiser fazer certinho, eu taco isso aqui no AutoCAD, faço uma proporção aqui e desenho a linha na posição correta. Mas o nosso aqui é mais didático. O que eu vou fazer? Se essa linha aqui é do 500 e essa aqui é do 1000, então o 600 está mais ou menos aqui, ó. 600, 700, 800, 900, 1000. O 600 é esse traço aqui, ó. Então ele está aqui mais ou menos. Bem no olho mesmo. O que acontece? Eu vou pegar aqui o meu ponto do meu diâmetro médio, eu vou subir até tocar na minha linha da rotação, que é em 600, que é o que eu ganhei de dado lá do problema, 600. Encostei nela aqui, aí eu vou tacar aqui para essa reta para cá, ó. E vou encontrar esse valor de V1. O que é esse V1, Jonathan? V1 vai ser esse valor da viscosidade equivalente. Né? Eu não falei para vocês que a gente tinha que fazer um jogo lá para encontrar o valor da viscosidade, estava diferente, não sei o quê. O primeiro passo é esse. Depois a gente vai fazer isso certinho. Tá? Meu primeiro passo é esse. Diâmetro médio, eu encontro a minha linha da rotação, onde eu bati, eu taco para cá, e eu vou encontrar esse valor de V1. Esse V1, a gente vai utilizar nessa equação aqui. Ó. Eu preciso encontrar um valor que representa aqui a divisão entre a viscosidade de serviço e a viscosidade equivalente. Tá? Lá no meu problema lá atrás, ele me fala que a minha viscosidade é 180 centistokes, né? Só que aqui ela está a 40 graus. Aqui eu já estou trabalhando com uma viscosidade em milímetros ao quadrado por segundo. Isso aqui é uma unidade de viscosidade cinemática. Primeiro passo, então, viscosidade equivalente, eu taco aqui o diâmetro médio, encontro a rotação e encontro o meu valor da viscosidade cinemática para essa viscosidade equivalente. No problema, ele encontra que esse ponto aqui, ó, 10, 20, que é 50, isso aqui equivale a 23, mais ou menos. Então tá aqui, ele colocou 23 aqui. Ok? Todo mundo entendeu? Beleza. Então vamos dar seguimento aqui. O que acontece? Agora, eu vou ter que fazer essa correlação da viscosidade com a temperatura de serviço. Porque a minha viscosidade nas tabelas, ela está a 40 graus Celsius, não está? Naquele exercício que a gente passou. Aqui, ó. A 40 graus é 180 centistokes, só que a minha temperatura é 80. Eu vou ter que fazer essa correlação aqui agora. O que eu vou fazer? Aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Minha temperatura de serviço em graus Celsius. Minha temperatura é 80. Ok, então 80 aqui está em graus Celsius? Está em graus Celsius. Não está nem em Fahrenheit, nem em Kelvin, né? Está na mesma escala aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó, 80. Essas linhas aqui, ó, na diagonal, elas representam a viscosidade a 40 graus Celsius. Tá? O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou pegar aqui o 80 e vou traçar uma linha reta para cá. Ok? Aí, ó, deixa eu ver se não vou falar nenhuma bobagem. A viscosidade do óleo a 40 graus é 180 centistokes. Eu acho que tem uma coisinha errada aqui, pessoal, porque é o seguinte, isso aqui, ó. Aqui eu acho que o problema está errado. Ó.
Ele não devia estar falando centistokes aqui, ele devia estar falando milímetro ao quadrado por segundo. Só para tirar essa dúvida aqui, vamos utilizar aquele conversor para ter certeza? Deixa eu descartar esse aqui. É até bom que a gente usa aquele conversor. Viscosidade. Cinemática. Aqui, ó. 100 stokes, e eu vou converter isso aqui para milímetro quadrado por segundo. 180 centistokes. Tá aqui, ó. Olha que beleza aqui. Já aprendi uma coisa nova de conversão aqui, que eu não decoro mesmo. Aqui, ó. 180 centistokes, que o problema está falando aqui, ó. Se eu for converter isso aqui para milímetro quadrado por segundo, que é outra unidade de viscosidade, a minha conversão é direta. 180 centistokes é a mesma coisa que 180 milímetros quadrados por segundo. Então, isso aqui está correto. Se estava falando que é 180 centistokes, para leitura dessa tabela também está correto utilizar essas diagonais em viscosidade de milímetro quadrado por segundo. Então está ótimo. O que eu vou fazer aqui? Aqui, ó. Minha temperatura de serviço é 80, que o problema deu. Essas linhas diagonais é a minha viscosidade em milímetro quadrado por segundo, que a gente acabou de ver que é igual a 100 stokes. Eu vou encontrar que é a mesma coisa. Eu não tenho a linha de 180, mas eu tenho 150 e 220. Então, o meu 180 ele está intermediário aqui no meio. Mais ou menos por aqui. Né? Se a minha temperatura de serviço é 80, eu vou transferir para cá, vou bater aqui. Ó. Aí, bati nela, eu vou e desço. Até chegar na minha viscosidade de serviço. Né? Eu estou convertendo a minha viscosidade tabelada, né, para a minha viscosidade real de serviço aqui. Deu próximo de 30. No problema, ele usa 28. Ele usou uma régua mais precisa lá e encontrou 28. Ótimo. Eu divido 28 por 23, né, porque é o que a equação está mandando, e vou encontrar o valor de 1,2. Jonathan, beleza. Então, 1,2, ele está falando que esse A23 é igual a 1,2, é só substituir aqui. Opa, calma. Não é assim, não. Nesse problema aqui, o cara, ele escolheu usar esse 1,2, mas esse 1,2 não vem daqui. Tá? Isso aqui foi uma coincidência. Por quê? Porque esse valor aqui que eu encontrei, quando eu peguei e transformei, fiz essa relação das minhas viscosidades de serviço e viscosidade tabelada daquele óleo que está lubrificando o rolamento, eu encontrei esse valor aqui. O próximo passo não é pegar isso aqui direto. O próximo passo eu vou utilizar esse diagrama aqui. Ó. Eu não falei para vocês que esse A23 ele correlaciona condições de serviço? Né? Então é o seguinte, ó, aquele valor de 1,2 eu encontrei naquela conta lá, que é esse V dividido por V1. Na verdade, pessoal, isso aqui não é V não, tá? Isso aqui é uma letra grega chamada Ni, que representa viscosidade. Tá? Mas eu acho que como é difícil escrever um Mi no computador, que está como V. Tá? Mas esse V por V1 é o mesmo cálculo que a gente fez aqui. Ó. Encontrei 1,2. Aí eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, entre 1 e 2, 1,2 está aqui. Vamos arredondar para 1 e vamos subir aqui nessa linha aqui. No problema, ele está falando aqui, ó, falha do material em 5% e o campo de atuação na faixa 2. O que significa isso daqui? Ele está falando que eu vou ter que utilizar esse diagrama aqui, ó, dentro da faixa 2, para verificar esse coeficiente do A23, relacionando as condições de serviço. Tá? No caso, o que significa? Porque, ó, dentro da faixa 2, se o meu rolamento está trabalhando numa configuração ruim, ambiente insalubre, poeira, vibração, calor, essas coisas todas, variação de temperatura, então eu vou utilizar um menor valor dessa faixa 2. Estou usando a faixa 2 porque ele falou que está na faixa 2, mas eu vou utilizar essa menor configuração. Se o meu rolamento está dentro de um local que está bem instalado, né, ele não tem contaminantes, ele está trabalhando na faixa legal, eu posso subir esse coeficiente, porque se eu vou subir esse coeficiente, eu vou ter uma vida útil maior para o meu rolamento. Tá? Se a minha condição é ruim,
obviamente a minha vida útil vai diminuir um pouco. Né? Se a minha condição de trabalho é boa, minha vida útil vai aumentar um pouquinho. Né? O que eu vou fazer então? Eu subo aqui nessa linha do 1,2. A minha faixa 2 ela vai variar aqui nesse exemplo de 0,75 até 1,5. Por alguma razão qualquer, no exercício, o cara quis utilizar na casa aqui de 1,2, pegando esse valor para cá. Ó. Aí ele pegou 1,2 aqui. Mas ele poderia ter utilizado nesse ponto aqui de 0,75, que é onde ele está batendo aqui no início da faixa, e no final da faixa. Podemos pegar de 0,75 até 2. Por coincidência, ele escolheu esse ponto de 1,2. Ok? Então, esse 1,2 aqui é diferente desse 1,2 aqui. Esse daqui é o que ele jogou aqui embaixo. Ele subiu e encontrou um outro 1,2 que está utilizando aqui, que é o que vai entrar aqui. Concordo que nesse exemplo eu devia ter colocado um valor diferente para ficar mais didático, mas ele colocou assim, então eu estou aproveitando o exemplo, inclusive que está no livro também. Agora? Então, voltando, passo a passo. Fator A1 eu pego dessa tabela, que vai me entregar a probabilidade de falha, e eu pego aqui esse coeficiente. O fator A2, 3. Primeira coisa, eu vou pegar o diâmetro médio, vou colocar aqui, vou bater na rotação e vou encontrar esse V1. Esse V1 eu vou jogar aqui. Esse 28 aqui, que é a minha viscosidade de serviço, eu vou tirar dessa tabela aqui. Que eu vou pegar aqui a minha temperatura de serviço, bater na viscosidade a 40 graus, que é o valor padrão do óleo, que vai estar na minha nota fiscal, no meu manual do óleo lá. Na hora que bateu, eu desço e encontro a minha viscosidade de serviço. No caso aqui deu 28. Então, 28 eu lanço aqui em cima. Esse 23 que eu encontrei aqui, eu vou lançar aqui embaixo. Eu encontrei um coeficiente que eu vou correlacionar nesse gráfico aqui. E pode chegar aqui, aí vai me informar qual que é a faixa de serviço. E eu vou utilizar esse fator A2, 3 de acordo com essa faixa aqui. Ah, Jonathan, eu estou trabalhando aqui numa usina nuclear, tem plutônio, contaminante, o caramba 4. Oh, vamos trabalhar aqui na faixa 3, então. Ah, Jonathan, não, mas aqui eu estou trabalhando na oficina da Ferrari, é só ambiente perfeitamente controlado, é relógio suíço, beleza, então vamos trabalhar na faixa 1 aqui. Tá? A faixa 2 é essa faixa intermediária, né? Vamos dizer assim, é de uso comum, vamos dizer assim. Ok? Achei esse valor aqui, né? E vou jogar aqui na minha equação. No caso, está aqui, ó, 1,2. E o LH, conforme eu falei para vocês, está aqui esses 13 mil, é relativo, novamente, àquele catálogo que eu mostrei para vocês. Eu encontrei o meu FL naquele coeficiente e falei para vocês, ó, guarda esse LH, que a gente vai utilizar ele na vida útil depois. Beleza, é isso que a gente está usando aqui agora. Então, ó, a minha duração desse rolamento, até a fadiga, até ele falhar por fadiga, é de 10 mil horas. Mas para isso, novamente, o rolamento tem que estar bem instalado, bem alinhado, bem lubrificado, bem dimensionado para aquela carga. Não adianta, por exemplo, eu dimensionei agora para a carga correta e está começando a trabalhar e depois, por alguma razão, passa a ter mais carga. Eu troquei ali uma polia que está dando mais carga ali agora, né? Ou a rotação dele aumentou, né? Vamos dizer que eu troquei o motor. Eu tinha um motor de rotação tal, de 600, que é o caso, e coloquei um motor agora com rotação de 1750. A configuração mudou. Inclusive, eu vou ter que voltar nesse ponto aqui para dimensionar esse rolamento de novo para ver se ele vai aguentar. Para ver, e se ele aguentar, quanto tempo que ele vai aguentar aqui agora. Vai diminuir muito a vida útil dele, porque tá dando quase 3 voltas a mais. Justamente, né? Você tá dimensionado por uma configuração. Se você mudar a carga, ou a rotação, ou o óleo lubrificante, né? Porque tem fatores aqui que vocês viram que esse A23, ele varia muito de acordo com o óleo lubrificante também. Se eu mudei o óleo lubrificante, eu tenho que fazer essa análise aqui para ver se esse óleo vai impactar positivamente ou negativamente na minha vida útil. Mudei qualquer coisa do meu dimensionamento normal, né? Peraí, a máquina está lá trabalhando, eu sou responsável pela manutenção. Aí, de repente, mudaram o motor lá, ou mudaram o processo,
né? A correia transportadora está trabalhando com mais carga, com mais material do que era previsto. Então, opa, além de verificar motor, além de verificar outros elementos lá da correia transportadora, eu vou lembrar, opa, tem um rolamento ali, né, daqueles rolos lá, que eu tenho que dar uma verificada neles agora, porque a carga está maior, a velocidade está maior. Né? Eu tinha uma previsão de trocar isso daqui 10 mil horas, que vai 10 mil horas de operação, que vai dar o quê? Sei lá, vamos chutar aí 5 anos de operação. Né? Mas peraí, a minha ordem de serviço do meu programa de gerenciamento só vai aparecer daqui 5 anos. Mas a configuração mudou. Obviamente, aquele rolamento ele vai quebrar antes daquelas 5 mil horas. Então, para evitar uma manutenção corretiva, eu vou recalcular aquilo para corrigir a minha ordem de serviço. Às vezes, de 10 mil horas vai cair para 5, vai cair para 3, né? Porque mudou a rotação, o óleo, a carga, ou qualquer um desses componentes aí. Tá bom? Tem essa maldade aí, pessoal. Não é porque você fez uma coisa uma vez que ela vai ficar perfeita para sempre, não. Mudou qualquer coisa, você tem que, de cabeça, fazer ali um pente fino. O que impacta essa mudança? Eu estou tendo dificuldade com um prestador de serviço. Eu fui contratado para fazer um projeto, só que num espaço de tempo muito curto, então parte desse projeto eu terceirizei. Aí o cara me devolveu o projeto, né? E eu encontrei ali alguns probleminhas. Falei que, ó, tem que corrigir esse tubo aqui, porque ele não está de acordo, não. Aí eu apontei para o cara lá, falei, ó, corrige esse tubo. Só que aí ele corrigiu aquele tubo no único desenho que eu mostrei. Mas um projeto, pessoal, assim, não sei se vocês têm experiência com projeto. Quem trabalha com AutoCAD, o AutoCAD é muito bom, mas ele tem certas limitações. Por exemplo, eu fiz 3 desenhos, 3 pranchas que eu vou imprimir. Se o meu componente que eu estou trabalhando, né, um tubo lá, ele está presente nos 3 desenhos, eu tenho que alterar, se eu for fazer uma alteração, eu tenho que alterar nos 3 desenhos. Por quê? Porque o AutoCAD é uma prancha eletrônica, né? Eu vou desenhando ali. E se eu mudei aqui, não muda automaticamente nos outros. Do contrário, existem outros programas, por exemplo, o Revit, o Plant 3D, que são programas que a gente trabalha em 3D, que ele faz uma maquete eletrônica completa. Então, se você mudar um tubo aqui na maquete eletrônica, nos desenhos que você vai imprimir, automaticamente já muda em todos. Aí o que esse cara fez? Eu pedi para mudar lá, ele mudou naquele desenho. Ele não teve a maldade de pensar, opa, o que isso vai impactar nos outros desenhos? Deixa eu corrigir também nos outros para verificar, porque às vezes eu tenho que alterar uma coisa lá. Resultado, ele não fez, aí de madrugada estava lá o Jonathan lá corrigindo serviço mal feito nos outros. Tá? Então, assim, é necessário ter maldade, né? Uma vez que você conhece os sistemas que você está trabalhando, se houve uma alteração, por mais que a princípio ela não pareça ter correlação com outras coisas, você tem que fazer um checklist mental. Opa, aumentou a velocidade da correia. Tá? No seu caso, por exemplo, o William, você trabalha em mineradora, tem correia transportadora lá. Aumentou a velocidade da correia porque, de alguma forma, a empresa teve que aumentar a produção, a produtividade, então está andando mais depressa. O que isso vai impactar? Se, eventualmente, você identificar que aquilo impacta de forma negativa a ponto de danificar as estruturas, é obrigação sua, como mantenedor, dar o grito. Virar para a sua gerência e falar, opa, não faz isso não, porque isso pode impactar naquilo, e esse ganho de produtividade que você está querendo vai tudo por água abaixo, porque vai parar o equipamento. Tá? Tem essa maldade. Quem trabalha tem experiência em certos equipamentos, em certos processos, tem que ter aquela visão completa da coisa. Às vezes o chefe vai chegar e falar, aumenta a produtividade dessa máquina, mas ele não sabe o que a máquina precisa para aumentar a produtividade. E o que impacta. Você tem que ter essa maldade para chegar lá e falar, opa, não faz isso não, por isso. Se quiser fazer, tem que mexer aqui, tem que mexer aqui. Tá bom? Alguma pergunta nessa questão dessas análises dos diagramas, pessoal? Esse
Esse é um pouco mais difícil, né, John? Não, mas você viu que é passo a passo. Né? Não tem muito, É, se não for forçar muito a barra pra você, explica só esse aí pra mim de novo. esse aqui de novo? É, esse eu não Tá. peguei muito bem, não. Beleza, então. Esse daqui, para explicar esse aqui, eu tenho que voltar nesse aqui também. Tá? Ó, vamos lá. Esse primeiro A1 aqui você entendeu. Tá correto, né? Não entendi, esse aí tá tabelado lá. Tá tabelado aqui, ele me traz a probabilidade de falha em 5%, eu vou utilizar aqui. E vou e pego esse 0,62. Agora, o A23, primeiro passo. Eu peguei o diâmetro médio do rolamento. Diâmetro maior, mais ou menor, dividido por 2, deu 80. Aí eu vou utilizar de cara, para encontrar esse A23, eu tenho que resolver essa continha aqui, ó. Deixa eu aumentar isso aqui, ó. Essa parte de cima, que é a viscosidade de serviço do óleo que está lá no rolamento. Isso aqui é a minha viscosidade equivalente. Por quê? Porque eu falei que a minha temperatura está diferente da minha temperatura, a minha temperatura de serviço está diferente da minha temperatura tabelada lá para aquele lubrificante. Tá? Então eu tenho que fazer, de cara eu tenho que resolver essa continha aqui primeiro. Beleza. Onde é que eu vou pegar a minha viscosidade equivalente, que é esse V1 aqui, ó? Eu vou usar esse gráfico aqui, eu vou usar esse diagrama. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Como é que eu leio esse diagrama? Eu pego o diâmetro médio do rolamento, diâmetro externo mais o diâmetro interno, e divido por 2. Para esse caso, em que o rolamento que o cara escolheu é esse aqui, ó, esse 6310, o diâmetro externo dele é 110 e o interno é 50. Tanto é que está aqui, ó, o diâmetro interno é 50. Soma os dois e divido por 2, eu tenho um diâmetro médio. É a média dos diâmetros. Eu vou pegar esse diâmetro médio aqui, William, e vou usar aqui nesse eixo aqui, ó. Aí aqui, ó, 50, 100. O meu 80, ele tá aqui no meio aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Ok? Essas linhas diagonais, elas representam a rotação em que o rolamento está trabalhando. Aqui, ó, 20 RPM, até aqui, ó, N rotação, e vai aumentando no sentido dessa seta aqui. 200, 500 RPM, 1000 RPM. No meu caso, a rotação está em 600, não tá? Beleza. Então tá aqui, ó. Se 500 é essa aqui, ó, esse tracinho aqui, ó, 600, 700, 800, 900 e 1000, essa linha maior. Então, aqui, ó, essa linha aqui, ó, que eu estou desenhando, ela representa a rotação a 600, mais ou menos. Que é a rotação de serviço minha lá. Então, esse valor aqui do V1, ó, que é aqui V1, minha viscosidade equivalente, eu vou tirar desse eixo aqui. E como é que eu chego nele? Ó, eu identifiquei o meu diâmetro médio aqui em 80, eu vou levantar isso aqui até encostar na minha linha da rotação. Obviamente que você vai usar uma régua, né? Não vai na mão aqui que feito eu estou fazendo. Bateu na rotação, você vai encaminhar para cá, ó. Reto também. O cara, ele fez isso aqui com a régua para ficar mais certinho, ele encontrou 23, que é o 23 que está lançado aqui. Perfeito? Entendeu como é que encontra essa viscosidade equivalente? Entendi. Beleza, então esse número aqui você já achou. A gente tem que encontrar essa viscosidade aqui agora. A viscosidade de serviço. Que a gente vai encontrar nesse gráfico aqui. Deixa eu apagar. Não tem como apagar isso aqui, não. Que a gente vai encontrar nesse gráfico aqui. O que acontece? Ele fala aqui que a minha temperatura de serviço é 80 e que a minha viscosidade do óleo tabelada, 40 graus Celsius, é 180 centistokes. A gente viu lá que 180, que 1 centistokes tem a mesma unidade de medida que milímetro ao quadrado por segundo, né? A gente viu na conversão lá. Então, isso aqui está direto. Eu venho nessa tabela e vou encontrar aqui, ó. A minha temperatura de serviço é 80, então faz uma linha reta para cá aqui, ó, até o final. Essas linhas diagonais aqui, ó, elas representam a viscosidade a 40 graus Celsius, que é essa viscosidade tabelada que foi informada aqui. O problema fala que essa viscosidade a 40 é 180.
Eu não tenho a linha de 180, eu tenho aqui 150, 220. Então eu traço aqui uma linha intermediária, mais ou menos no rumo aqui do 180, porque ela está entre os dois. Aonde a minha linha da temperatura de 80 bater na minha linha aqui da viscosidade, eu paro e desço para cá. Eu vou descer e vou encontrar aqui a minha viscosidade de serviço, que é o que eu estou procurando aqui, ó, viscosidade de serviço. Esse número de cima. Aqui deu mais ou menos 30. O cara usou uma régua mais precisa, ele encontrou 28. Beleza. Dá para você ver que bacana. Ó. Você encontrou viscosidade de serviço e a viscosidade equivalente. 28 dividido por 23 dá 1,2. Aí você para e pensa, então beleza, então o meu o meu A23 é 1,2? Não. Você vai encontrar esse A23 usando esse 1,2 que a gente calculou aqui agora. E onde que eu vou usar ele? Eu vou usar nesse diagrama aqui. Nesse diagrama, perdão, só tomar uma água aqui. Nesse diagrama eu já tenho aqui, ó, para você ver, x é igual a v dividido por v1. Aqui, ó, x é igual a v dividido por v1. Aquele valor de 1,2, eu vou encontrar ele aqui nesse eixo. Está mais ou menos aqui, ó. Né? Aqui tá, no exemplo está arriscado no 1 aqui, mas 1,2 está mais ou menos aqui. Aí lá atrás um problema, ele fala que o campo de atuação está na faixa 2. A faixa 2 está aqui, ó. Isso aqui é a faixa 2. Né? Faixa 3 e faixa 1. Eu vou pegar aqui o meu 1,2 e vou subir. Deixa eu tentar fazer reto aqui. E vou subir. A minha faixa 2, ela começa aqui então, ó, aqui, e termina aqui. Se eu pegar e encaminhar isso aqui para cá, e para cá, os meus limites da faixa 2 está aqui, ó. Esse aqui deve ser mais ou menos 1,85, aqui, ó, 50, 75, aqui deve ser mais ou menos 1,85. Isso aqui deve ser mais ou menos 1,6. Aqui está 1,5, 1,7, alguma coisa assim. Então eu posso usar, né, qualquer valor entre 0,80 e 1,6, que são os limites que eu encontrei aqui para essa faixa 2. Nesse exemplo aqui que eu estou apresentando para vocês, do livro, o cara decidiu usar um valor aqui de 1,2. Mas por que esse 1,2? Porque está um valor mediano encontrado entre esse intervalo aqui. De fato, ele deveria ter usado um outro valor aqui para ficar diferente desse 1,2 aqui, para não gerar confusão. Né? Mas às vezes é até bom, né? Porque aí a gente explica melhor de onde que vem esse valor aqui. Então esse A23 que está aqui, ó, eu estou tirando desse intervalo aqui. Que, por conta do problema, eu vou usar 1,2 também. Tá? Resultado. O A1062 está aqui. O meu A23 é 1,2, mas ele não é 1,2 por causa disso aqui, não. Ele é por causa disso daqui que eu usei esse 1,2 para usar nesse gráfico, nesse diagrama aqui, e encontrar esse valor final aqui. E o 13.000, né, eu encontrei daquela tabela lá quando eu fui calcular o FL para calcular a carga, capacidade de carga. Beleza, William? Beleza. Conseguiu acompanhar? Bateu qualquer dúvida ali, depois você me pergunta, verifica a gravação aqui da aula aqui, porque eu vou mandar o PDF aqui desse capítulo do livro também. Tá? Essa leitura dos diagramas aqui é muito importante entender como é que funciona. Bom? Pronto, beleza. Mas, novamente, aí você resolve isso aqui, vai dar 10.000 horas. 10.000 horas na melhor condição do rolamento. Se, eventualmente, tem ali uma alteração de condições operacionais, isso aqui vai cair. Tá? Ou vai aumentar, né, se melhorar as condições operacionais, alguma coisa assim. Bom? E só para fechar,
Como é que eu vou escolher esse valor aqui de A23? Né? Por que eu vou usar esse ou intermediário? Isso aqui vai do seu feeling mesmo. Né? Você conhece a operação lá, você faz, ó, peraí, o ambiente é insalubre, está meio sujo lá, vibra, calor, não sei o quê, então eu vou usar o valor mais baixo. Ah, não, o ambiente é mais controlado, tranquilo, sossegado, não tem muito contaminante, né? Nem vibração. Então eu posso utilizar um valor mais alto, porque quanto mais alto esse valor aqui, maior vai ser a vida útil do rolamento. Você está vendo que isso aqui é a multiplicação. Eu tenho um valor base de 13.000 horas, e aqui eu tenho dois fatores que tendem a diminuir essa vida útil. Né? Esse aqui significa 0,62, então 0,62 vezes 13.000 já reduziu alguma coisa. E esse A23 aqui, né, ou eu posso diminuir, né, porque eu tenho valores menores do que 1, ou eu posso aumentar. Vai depender da minha condição operacional. Se é uma condição muito regaçada de serviço, é condição 3. Aí os valores desse A23 são baixos. Vai diminuir essa vida útil. Por quê? Você está vendo aqui que é menor do que 1. Se a minha condição de trabalho for muito boa, eu estou na oficina de super precisão, estou construindo relógio. Então, esse A23 eu posso usar um valor mais alto. Por quê? Porque está na minha categoria 1 aqui. Ah, essa da indústria de calcário, então, é tudo na categoria 3, viu? Pode trabalhar aqui, ó. Nossa. Aí, eventualmente, você calculou, né? Usou a categoria 3. Você especificou que a vida útil desse rolamento seria, sei lá, de 5.000 horas. Aí ele durou 10.000. Né? Você fez o acompanhamento. Falou, peraí, então eu acho que essa categoria 3 aqui está muito pesada. Eu posso trabalhar na categoria 2 aqui, porque representa melhor a realidade. Entendeu? Mas sai melhor do que, por exemplo, você falar que ele ia durar 10.000 e durou 5, né? Pois é, isso aí vai depender do caso, de caso a caso, né? Do acompanhamento, do histórico ali da unidade industrial. Ok? É bom, pelo menos você pode ser por análise, né? Não é tipo um padrão, né? Não, isso aqui vai depender da sua condição operacional, né? O que você tiver lá, né? E aí você vai alterando, vai ajustando para chegar numa, vamos dizer assim, num cenário de verdade, né? Que está acontecendo ali com você, no seu equipamento. Ok? Vamos continuar então? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém não entendeu esses diagramas? Eu acho que ficou bem informado agora, né? Não, tá beleza. Beleza, vamos continuar aqui então, aproveitando nosso horário. Vamos falar agora aqui de danos típicos em enrolamentos. Tá? Basicamente, as causas dos danos em enrolamentos são muito simples. Primeiro, lubrificação inadequada. Segundo, instalação inadequada. E terceiro, dimensionamento inadequado. Se você consegue eliminar essas três causas, né, se você lubrifica corretamente. E o que é lubrificar corretamente, pessoal? Vocês lembram lá do plano de lubrificação? É o lubrificante certo, na quantidade certa e na periodicidade correta, de tempos em tempos, no tempo correto que você vai trocar. 3 parâmetros: quantidade, tipo e de tempo em tempo. Periodicidade. Se você não tem problema com lubrificação, então, se você instalou adequadamente o seu rolamento, né, ele não está desalinhado, ele não está com ajuste muito errado, a condição operacional dele está tranquila, não está vibrando, aquela coisa toda, ok, menos uma preocupação para danificar o rolamento. E além de lubrificar e instalar adequadamente, você tem que dimensionar ele corretamente. Por quê? Porque se você coloca ali um rolamento que você instalou um rolamento ali que vai aguentar uma carga 10 e a carga real que ele está suportando é 100, obviamente que ele vai danificar. Ele vai ter uma sobrecarga, ele não está preparado para aguentar aquela carga toda. Bom? Então, a gente vai ver daqui para frente, né, diversos sintomas que o rolamento vai apresentar. Tipos de dano que o rolamento vai apresentar.
E vocês vão perceber que vai variar, as causas, vai variar nessas 3 causas raízes: lubrificação, dimensionamento e instalação. Tá? Então, primeiro, que eu falei para vocês aqui, esse plano de lubrificação, ó, o tipo adequado, na quantidade adequada, na periodicidade adequada. Aí volta lá no que a gente falou, estudou lá em lubrificação industrial, né? De fazer um levantamento das máquinas para ver, além da questão de lubrificação de engrenagens e tudo, verificar também as necessidades de cada tipo de rolamento. Tá bom? E fazer esse acompanhamento com as ordens de serviço para ver de quanto em quanto tempo tem que fazer aquela troca. Não misturar lubrificantes, saber dessa margem de compatibilidade entre lubrificantes de diferentes marcas, né? Porque às vezes eu estou lá lubrificando com uma graxa, aí eu vou, acabou aquela graxa, eu comprei outra, porque azar, graxa é tudo igual, né? Sabe que não é, mas às vezes o cara vai achar que graxa é tudo igual. Ele vai e coloca uma graxa lá com um material diferente, né? E com um sabão metálico, né? Vocês estão lembrados dessa questão dos sabões metálicos diferentes lá, que vai dar uma reação e vai prejudicar aquele rolamento, tá? E a periodicidade é do tempo em tempo adequado para fazer aquele rolamento lubrificável, tá bom? Então, primeira causa, lubrificação. A segunda vem na questão das instalações que eu falei para vocês, né? Se o meu eixo ali ele está desalinhado, o primeiro elemento de máquina que vai sofrer as consequências é o próprio rolamento, porque o rolamento está aguentando qualquer coisa que está chegando ali, né? Vamos dizer, é infantaria, é o problema inicial, vai chegar para o rolamento e ele vai começar a reclamar, porque o eixo está desalinhado e o rolamento está sofrendo uma carga maior. Bom, além da carga do próprio eixo que está dimensionado, né, ele está recebendo a carga do desalinhamento, aquele momento que aquele eixo está fazendo ali vai danificar o seu rolamento, tá? Ou seja ali um acoplamento de motor que vai dar um desalinhamento, alguma coisa assim, ou as polias, as correias, ou qualquer outro equipamento que tenha lá um eixo que precisa ser alinhado, né? Se tiver desalinhando, vai dar problema. E aí vem novamente aquelas questões de como fazer esse alinhamento daquele eixo, né? Existem diversas ferramentas. Você vai no olho mesmo, na régua, você pode usar um sistema laser, você tem ali uns relógios comparador, você vai e coloca ali também, né? Nesse caso aqui, eu acho que esse aqui é até um exemplo de um sistema de alinhamento a laser aqui para verificar nessas duas polias. Mas isso aí você vai usar de acordo com a sua necessidade, tá bom? E aqui também tem uma questão de montagem correta também. Além dos desalinhamentos, tem essa questão da montagem correta. Daqui a pouco a gente vai ver como que fazer a instalação e a desmontagem desses rolamentos da forma correta também, tá? E essa questão do dimensional errado, a gente acabou de estudar aí quase uma hora verificando essa questão de dimensionamento e vida útil de rolamento. Bom, danos típicos de rolamento, então, não foge disso. Lubrificação, especificação errada e instalação errada. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu encontrei aqui, ó. Eu falei para vocês que eu entrei em contato com aquele professor e ele me passou aqui as apostilas que ele utiliza naquele programa lá da NSK. E nessa segunda parte aqui, ó, né, é uma apostila só, né? Só que o PDF está dividido em duas. Eu tenho um programa aqui que eu vou juntar esses dois PDFs num arquivo só. E aqui no final, o último item que chama de ocorrências, aqui nessa parte 2, o que ele vai trazer? Ocorrências. Ele vai trazer de forma ilustrada alguns problemas que podem acontecer nos rolamentos. Aqui, ó, escamamento. Esse dano visual, a gente consegue ver visualmente aqui esse dano que está acontecendo nessa pista do rolamento. As possíveis causas disso aqui vão estar relacionadas aqui, né? As ações corretivas vão estar relacionadas, tá? Aí eu vou trazer outro problema, descascamento das coisas. Ações corretivas, possíveis causas de arranhaduras, e com isso também, aqui, ó, nesses rolos aqui, ele está mostrando esses problemas de arranhadura no rolo. Ações corretivas para evitar isso aqui. Aí vai falar, problema com a graxa, correção na instalação, lubrificante adequado. Nada diferente do que eu falei para vocês. Aí é isso aqui. Possíveis causas, carga excessiva, dimensionamento,
instalação errada, contaminação por partícula ou por água, isso aqui entra na parte de lubrificantes, inclusive, lubrificante, folga não apropriada, então, ou seja, dimensionamento errado, deficiência na precisão do eixo e do alojamento, né? Então, não foge dessas 3 causas. Só que a vantagem desse documento é que ele tem fotos ilustrativas e serve de um material de consulta para vocês depois. Ok? Ao final dessa aula eu vou lançar esse material aqui. Eu só preciso unir esses 2 PDFs aqui. Bacana? Aqui, ó, pitching, né, que é essa porosidade que dá na superfície do metal. O que causa? Contaminação por impureza, rolamento ou lubrificante exposto ao meio ambiente, falha da lubrificação. Aí você pode corrigir como melhorar o sistema de vedação do rolamento, filtrar o óleo lubrificante, utilizar o lubrificante adequado. Ok? Ótimo, vamos dar sequência então. No que tange a lubrificação, eu vou trazer aqui uma informação complementar para vocês, principalmente em motores. Isso aqui são 2 placas de motores reais. Isso aqui eu fiz um levantamento numa empresa para fazer um serviço. Aí eu lembrei que eu tinha tirado fotos das placas dos motores. Deixa eu verificar se tem essa informação lá. E tem, porque é o seguinte, ó. Tá vendo aqui nessa plaquinha aqui embaixo? Aqui eu vou ter os dados aqui de potência, ó, 30 kW, 40 CV, a rotação. Aqui tem aqui informações, informações de ligação, que tal. E aqui embaixo eu tenho esse campozinho aqui, ó. Esse campo tá aqui, ó. Deixa eu voltar. O que esse campo dessa plaquinha do motor está me falando? É a mesma coisa aqui também, está meio apagado, mas dá para enxergar aqui. O que ele vai falar aqui? Ó? Nesse motor, o rolamento que está lá, né, dentro desse motor, é esse aqui, ó, é o 6312. Eu tenho 2 rolamentos lá, o 6312, esse C3, que eu de cabeça não sei o que é esse sufixo aqui, tem que ver no catálogo o que é. E tem o 6212Z. O que é esse Z aqui? A gente já viu em algum lugar aí. É uma proteção, ele é blindado apenas de um lado. Se fosse ZZ, ele seria blindado metalicamente dos 2 lados. Se fosse DU, ele seria blindado com borracha de um lado. DDU com borracha nos 2 lados. Tá? Aí esse sufixo aqui de C3 tem que ver no catálogo o que significa. Tem até um desenhozinho do rolamento aqui, ó. Aí ele me fala ainda mais informações. Ele falou que, ó, o lubrificante do rolamento é esse aqui, o meu Mobil Polyrex. Ele me fala a quantidade de lubrificante que eu tenho que colocar toda vez que eu for substituir, 21 gramas. E ele vai me falar ainda de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essa substituição, essa complementação da lubrificação. Né? Para esses 2 rolamentos especificamente aqui, a cada 20 mil horas de trabalho, eu tenho que trocar, eu tenho que complementar essa lubrificação desses rolamentos, desse motor aqui. Mesma coisa aqui também. Aqui eu tenho a especificação do rolamento, não está dando para ver muito bem aqui. O lubrificante está aqui a especificação, 13 gramas a cada 20 mil horas. Ok? Vocês estão trabalhando lá, procura o motor e verifica se tem essa informação lá também. Se tiver, se vocês puderem tirar uma foto, tira e manda no grupo nosso lá, por favor. E amanhã vai ter um monte de motor lá, ué. Pois é, dá essa moral para nós lá, Rui. Tira uma foto e manda para a gente lá para verificar se realmente tem isso aí também. Mas é o seguinte, e se não tiver? Aqui nessa informação aqui, por exemplo, eu tenho as informações aqui do rolamento. Aqui ele fala que é 27 gramas, aqui é o tipo de lubrificante e a cada quantas horas eu tenho que trocar. Mas e se não tiver? Né? Como é que a gente calcula? Vamos calcular aqui agora. A plaquinha vai informar aqui, ó, 6314. É o meu rolamento. Se não tiver isso aqui, na hora que eu abrir o rolamento lá, no próprio rolamento vai estar escrito lá nos anéis dele, vai estar a especificação lá. Né? Ou se não tiver lá no próprio rolamento, eu vou procurar a folha de dados daquele motor. O motor é VEG modelo tal. Eu vou na internet lá e procuro a VEG modelo tal, folha de dados. Aí eu consegui baixar a folha de dados daquele equipamento lá, daquele motor. Só que nesse caso eu já tenho aqui, ó, o rolamento é o 6314. Beleza.
6314 está aqui. Aí eu vou no catálogo e procuro o rolamento 6314. Achei, tá aqui, ó, rolamento 6314, as informações é esse aqui. Né? O diâmetro interno é de 70, o externo 150, a espessura 35. Ó, Dzinho, Dzão e B. Isso aqui é a espessura dele. Se eu não tivesse informação, eu tenho só a especificação o código do rolamento, eu vou no catálogo, encontro aqui o meu código, as minhas informações, e baseado nisso, aqui, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. A minha quantidade de graxa, ou de lubrificante, é equivalente a 0,005, aí eu multiplico o diâmetro externo, aqui, no caso aqui é 150, vezes a espessura, que no caso aqui é 35 milímetros. 0,005 vezes 150, que é o diâmetro externo, vezes a espessura, 35. Está aqui, ó, 27 gramas. Bateu com os 27 gramas aqui. Ó. Ok? Suave, né? Eventualmente, se não tiver essa informação, vocês conseguem verificar aqui. Né? Aí, o tipo de lubrificante e as horas, aí você tem que olhar lá no catálogo lá do motor para verificar. Falar assim, assim, assado. Joia? Beleza. Aqui eu separei um vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver se vai dar tempo de passar. Deixa eu ver quanto tempo que é ele aqui. Pois é, o vídeo aqui ele tem 13 minutos. São 22h18. Isso aqui vai terminar por volta das 22h30, alguma coisa. Porque, ó, pessoal, para finalizar nossa aula, então, para terminar essa parte de lubrificação, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, tá? Eu vou colocar, ele já está em HD aqui. Fica, inclusive, na gravação como consulta para vocês aqui. Nesse vídeo, vocês vão ver que tem uma leitura de uma cacetada de tabelas também, de gráficos, né? Não vamos entrar muito em detalhe nessa questão desses diagramas, mas como vocês vão ter acesso a esse vídeo posteriormente, fica como material de consulta para quando vocês estiverem trabalhando e precisar de alguma coisa assim, vocês sabem, opa, na aula do dia tal, tem um vídeo lá que me ensina essa questão de lubrificação de rolamentos. Tá? Vou voltar lá e vou assistir. Tá joia? Aí, no final desse vídeo, nós encerramos nossa aula por volta aí das 22h30, 22h30 e poucos, né? E depois nós damos continuidade na nossa disciplina aqui. Para finalizar, eu vou falar com vocês depois de tolerância dimensional dos rolamentos e de procedimentos de ajuste, de montagem e desmontagem. Tá? Na próxima aula nós conseguimos finalizar isso aqui. Tá bom? Então, só para finalizar a nossa aula aqui, eu peço para vocês, assistam esse vídeo, não deixe só para depois, não. Assista porque é informação relevante. Tá agora? Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou apresentar algumas informações técnicas aplicadas na lubrificação dos rolamentos, a partir da realização de alguns cálculos, assim como a consulta ou interpretação de diagrama. Espera aí, pessoal. Legenda. Opções, tamanho da fonte. Deixa eu diminuir isso aqui, porque senão vai ficar tapando o vídeo. Nossa, tá certo? Então, antes de adentrar no assunto, vejamos aqui as funções primárias da lubrificação dos rolamentos. Primeiro, controle do atrito, do desgaste, da temperatura, assim também como da ferrugem e da corrosão. Mas para que ele atenda, para que a lubrificação atenda isso, alguns fatores devem ser considerados, desde a temperatura operacional, a velocidade, assim como as cargas que são aplicadas. E sabemos que na lubrificação, para que ela funcione, para que ela... Pessoal, vocês estão conseguindo escutar o áudio tranquilo? Eu estou achando meio baixo. Tá bom. Atenda à confiabilidade, tem que se ter o lubrificante correto, na quantidade correta e no intervalo correto. Principalmente para aqueles rolamentos que têm que ser relubrificados. Agora vejamos aqui o passo a passo disso aqui. A começar pela escolha
do lubrificante. Veja aqui, eu tenho dois diagramas. Nesse meu lado esquerdo aqui, eu tenho algumas informações que eu vou mostrar para vocês a partir de um exemplo. Veja só. Aqui eu tenho um rolamento com diâmetro de furo de 340 milímetros, o diâmetro externo de 420, e ele gira a uma velocidade de 500 RPM. Veja só, aqui já trata das dimensões do rolamento e também a rotação. Eu tenho aqui, nesse gráfico da esquerda, nesse diagrama da esquerda, onde eu tenho uma reta aqui diagonal, que são relacionados ao RPM, que aqui já aponta para a gente que é 500. Aqui nessa coluna esquerda, eu tenho aqui a viscosidade nominal. Aqui no meu eixo horizontal, eu tenho o diâmetro médio dos rolamentos. Então, veja só, se eu tenho aqui o diâmetro interno de 340 e o externo de 420, o diâmetro médio vai ser a soma deles dividido por 2. Então, o diâmetro médio do rolamento aqui é 380. E ele gira a uma rotação de 500 RPM. Então, o diâmetro médio aqui dessa linha horizontal aqui, que diz respeito ao diâmetro médio, o 380, ele vai estar aqui. E, como a rotação é 500 RPM, ele cruza com a diagonal aqui, ó, de 500, e encontra uma viscosidade nominal de 12. Mas isso aqui é viscosidade nominal. Agora, se eu já tenho uma viscosidade nominal, eu posso partir para o diagrama aqui da direita, onde aqui eu já vou ver a escolha do lubrificante, ou seja, a escolha da viscosidade em relação à temperatura operacional. Aqui não está, mas no enunciado dessa questão, o rolamento ele gira a uma temperatura operacional de 70 graus. Aqui, na linha superior, está em graus Celsius e aqui embaixo em Fahrenheit. E aqui agora é só pegar a temperatura operacional, cruzar aqui com a viscosidade nominal, ele vai estar dentro dessa faixa de 22 a 32. E por estar próximo do 32, aqui a viscosidade que atende para essa aplicação é o ISO BG 32. Então, veja só, para a escolha aqui do lubrificante, foi extremamente importante conhecer aqui as dimensões, assim como a sua velocidade, que no caso aqui, 500 RPM, certo? Então, esse é o primeiro ponto, a escolha do lubrificante. Pessoal, esses dois gráficos aqui é o que nós vimos anteriormente. A única diferença é que nesse gráfico aqui os eixos estão invertidos, mas é o mesmo gráfico. Com base nas suas dimensões e também na sua velocidade. Agora vejamos na sequência aqui a quantidade. Ainda há pouco falamos ali da escolha do lubrificante. Quando nós tratamos com rolamentos que são relubrificáveis e a graxa, existem rolamentos que são selados, né, blindados ou vedados, ele já vem com a quantidade de graxa ali para que ele mantenha o seu funcionamento. E muitas vezes a vida útil daquele lubrificante é maior do que a do próprio rolamento. Então aquele rolamento ele não vai ser relubrificável. Mas quando ele é, e aqui a sua lubrificação em graxa, tem essa fórmula aqui, ó, que aqui a gente trata da quantidade correta. Então o que é a quantidade de graxa é igual a essa constante aqui, vezes o diâmetro externo, vezes a largura. E o resultado vai ser a quantidade em gramas. Observe aqui nessa ilustração, ele trabalha de maneira correta. Aqui ele trabalha sufocado. Ou seja, se o lubrificante for acima do permitido, haverá uma resistência e esse rolamento ele não vai atender às suas condições pré-estabelecidas. Quando se trata de caixas de mancais, se a velocidade indicada for 50% ou menos, preencher ele de meio a 2/3 da caixa do mancal. Se for 50% do limite da velocidade, ele trabalha em 50% do limite, preencher de 1/3 a 1/2. Então, é muito indicado de trabalhar com um valor básico aí de 30% do seu preenchimento. Isso aqui se tratando da lubrificação em graxa. Então, falamos da escolha do lubrificante consultando os diagramas, e aqui a gente está falando justamente da quantidade do lubrificante, isso retratando aqui a graxa. Vejamos a seguir. Já aqui, eu tenho uma lubrificação, por exemplo, de banho de óleo. Sabemos que o nível ou volume correto, você muitas vezes pode acompanhar pelo visor, por uma vareta, mas, e se tratando de banho de óleo, o óleo vai estar aqui, ó, até o centro do elemento rolante, que fica aqui na parte inferior. Então, isso aqui vai ser o volume correto. A partir do momento que se trabalhar acima disso, haverá uma resistência e esse rolamento também vai trabalhar sobrecarregado. Consequentemente, vai trazer um
problema do seu equipamento. E quando se fala em tempo de troca do óleo, veja só, o ideal é você seguir o que o manual do fabricante ele recomenda. Mas caso você não tenha essas informações, existem umas informações padrões aqui que podem ser aplicadas referentes à temperatura. Sabemos que a temperatura é uma vilã do lubrificante. Quanto mais alta, mais ele vai dificultar o trabalho do seu lubrificante. Então, se a temperatura de trabalho ela é menor que 50 graus Celsius, né, no banho de óleo, no ambiente fechado ou selado, a troca pode ser feita a cada ano. Se a temperatura vai de 50 e 70 graus, essa troca pode ser feita a cada 6 meses. Se a temperatura já beira ali 100 graus, essa troca o período diminui a cada 2 ou 3 meses. Lembrando, o importante é você seguir aquilo que o manual do fabricante recomenda, tá certo? Então, falamos da escolha do lubrificante correto e também o intervalo correto ali, assim como a sua quantidade correta. Vamos agora tratar também o quanto é importante conhecer a carga aplicada. Veja só, quanto maior a carga, você vai ver que vai diminuir o período de relubrificação. Eu tenho aqui um exemplo de um rolamento 6314, certo? Onde na placa de identificação já aponta que é 27 gramas a quantidade de lubrificante e o intervalo de relubrificação é a cada 12.000 horas. Veja só, aqui eu tenho as dimensões principais do rolamento, aqui eu tenho o que significa o que nós vamos aplicar na fórmula, onde tem aqui, ó, no eixo horizontal ABF. Primeiro, o que é o A? O A vai ser igual ao diâmetro médio do rolamento vezes a rotação. Então, aqui, eu tenho uma rotação de 1.780 e o seu diâmetro médio é de 110. Então, é só pegar aqui, somar o diâmetro interno com o diâmetro externo, aqui eu vou ter 220. Então, 220 dividido por 2, 110. Então, nós temos o diâmetro médio vezes a rotação, onde o nosso DM já temos aqui 110, onde o nosso A, que vai ser igual o N, a rotação vezes o diâmetro médio, será 195.800. E justamente vai estar aqui, ó, bem próximo do 200.000. Aí em relação à carga, veja, para esse rolamento aqui, a capacidade de carga dinâmica é 111 kN. A carga dinâmica equivalente para essa situação aqui é de 3 kN. E existe uma relação aqui, ó, que é a divisão da capacidade de carga dinâmica dividido pela carga dinâmica equivalente. No caso aqui, ele tem um valor de 37. É um valor que está acima de 15. Veja, se ele está acima de 15, eu vou pegar essa reta aqui diagonal, que tem aqui a relação maior ou igual a 15. No meio tem aproximadamente 8. Aqui embaixo, aproximadamente 4, que é o valor da relação. Observe o seguinte, se eu aumentar a carga equivalente aqui, por exemplo, aqui fosse 80, se fosse 80 a carga equivalente, essa minha relação seria menor. Sendo menor, quanto menor a relação da capacidade de carga dinâmica sobre a carga dinâmica equivalente, você vai diminuindo o intervalo de relubrificação, onde essa coluna aqui, ó, da vertical, aponta para o total de horas de funcionamento. Então, a partir do momento que eu tenho um valor aqui, uma relação, o resultado da divisão da capacidade de carga dinâmica sobre a carga dinâmica equivalente, o número vai diminuindo, o período de relubrificação, ele será menor. Então, mostra aqui uma aplicação direta. Quanto maior a carga, a força radial sobre o rolamento, menor será o período ali para realizar a relubrificação, o intervalo de lubrificação. E aqui ele aponta, mostrando o que é cada um. O A vai ser a rotação vezes o diâmetro médio, o BF é um fator do rolamento. No caso aqui, como é um rolamento rígido de esferas, esse fator aqui é 1, certo? DM, diâmetro médio do rolamento, e N, velocidade de rotação. Então, isso aqui é para mostrar também que quanto maior a carga aplicada sobre o rolamento, menor é o período ali, é o intervalo de relubrificação. E aqui eu fecho esses 3 fatores que são extremamente importantes. Escolher o lubrificante correto, no intervalo correto, e a quantidade correta. Então, são informações extremamente importantes e aplicáveis no dia a dia aí da lubrificação dos rolamentos, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Perfeito, pessoal. Então, um vídeo bem rapidinho, né? Muito interessante, porque aí ele já revisou
a especificação, a quantidade, que é aquele cálculo bem simples que nós fizemos. E, por último, ele trouxe ali um gráfico para verificar a periodicidade daquela relubrificação, né? Faz aquela continha lá para identificar o C dividido pelo P, para fazer aquela correlação com as horas, né? Se nós fizermos ali aquela vida útil do rolamento, à medida que eu tenho diferentes padrões de operação, eu consigo fazer um replanejamento daquela hora Perdão, naquela continha que a gente fez, a gente encontrou a vida útil, né, mantendo a lubrificação adequada. Nessa última continha aqui, ele vai fazer o cálculo da relubrificação justamente para que nós consigamos chegar naquela vida útil máxima do rolamento. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Beleza. Então esse vídeo vai ficar gravado, esse vídeo que eu mostrei está gravado na aula. Eventualmente, se vocês precisarem voltar para verificar essa questão da periodicidade, é só voltar lá e consultar. E outra, né? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, né, que esses vídeos são feitos, eles são baseados nos catálogos. Essas informações estão nos catálogos dos rolamentos. Se abrir lá aquelas 1.200 páginas lá do catálogo da MSK, você vai ver que essas informações já estão lá, né? A gente está fazendo só um apanhado para ficar um pouco mais fácil o manuseio dessas informações. Bom? Para a próxima aula, então, a gente vai falar sobre ajustes, né, tolerâncias entre os furos e os eixos para fazer a instalação dos rolamentos. Vocês já estudaram isso lá atrás em desenho técnico, já? Só para confirmar, essa questão de ajustes de eixos e furos. Já estudaram? Pegou bem no finalzinho essa aí do CAD. Mas aquela análise do que é aqueles furos, aquela codificação, E7, E6, H não sei o quê, de eixo para furo, né? Isso aqui você tem a ver? Foi a última matéria. Vou te falar a verdade, no final do semestre eu nem fiz essa atividade. Não, porque beleza. não deu tempo. Beleza, então a gente vai, na próxima aula a gente revisa, né, a gente passa umas informações do que é o que, né, para que a gente entenda essa codificação aqui. Esse artigo aqui está relacionado na apresentação, ele é bacana que tem muitas informações aqui dos tipos de ajuste, o que significa cada um, tá? Então, na próxima aula a gente analisa essa questão dos ajustes. E finalizando, aqui, ó, tem essa questão dos ajustes aqui e tal, catálogo. E para finalizar, eu vou trazer esses procedimentos de montagem e desmontagem, né? Alguns vídeos aqui com o emprego de algumas ferramentas, um saca-rolamento, né, que a gente utiliza tanto para tirar rolamento como para tirar polias também, tá? Inclusive, parece que alguns de vocês já conhecem essas ferramentas também. E para finalizar, eu já quero que vocês pensem aí também, para que semana que vem, acabou, para que segunda-feira a gente tenha, que vocês tragam para mim, verbalmente, eu quero que todo mundo participe, tá? Quero que vocês tragam para mim as vantagens e desvantagens do uso de rolamentos, tá? Vantagens com relação aos mancais de deslizamento, né? As vantagens e desvantagens entre os tipos de rolamento para cada aplicação, né? Isso aqui vai ser um bate-papo em que vocês vão trazer essas informações para a gente. Tá bom? Tranquilo? Então, por hoje é só, né? Já quase que estourando o horário, mas eu acho que hoje foi bem produtivo aqui para a gente finalizar essa questão de rolamento também. E um detalhe, rolamentos, ele está previsto também para a gente estudar no conteúdo programático da disciplina de resistência dos materiais e elementos de máquinas. Eu fiz questão de aprofundar, além só de falar só de manutenção, eu falei uma cacetada de coisa aqui sobre o rolamento para ficar completo. De forma que lá em resistência, elementos de máquina, a gente não precisa voltar em rolamentos. Aí a gente consegue adiantar um pouco o nosso cronograma lá em elementos de máquinas também. Tá bom? Beleza. Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Para a próxima. Amanhã a gente tem mais uma aulinha de resistência. Tá bom? Beleza. Boa noite. Você já foi aí, John? Rapaz, já começou já, viu?
Essa noite eu tenho que prender os cachorros no porão ali, que tá complicado, tadinho. Falou então, boa noite.